Bem-vindos ao canal Contos para Noites Sem Fim. Hoje, vamos explorar uma história assustadora e real que irá arrepiar cada fio do seu corpo. Imagine viver em um lugar onde o silêncio é constantemente interrompido por sussurros que você não consegue explicar. Uma fazenda isolada, pegadas que aparecem na neve sem um dono aparente e sons inexplicáveis no sótão. Essa é a história da fazenda Intercaifeck, um lugar onde o medo tomou forma e uma família enfrentou um mistério sombrio que acabou em uma tragédia inexplicável. A fazenda Intercaifeck ficava em uma região rural isolada da Alemanha, no início da década de 1920. Era um lugar cercado por florestas densas, longe dos vizinhos e afastado da civilização. Esse isolamento extremo já criava uma sensação de vulnerabilidade, e parecia que o perigo estava sempre à espreita, escondido entre as sombras das árvores que cercavam a fazenda. Ali moravam Andreas Gruber, sua esposa Casilia, a filha Vitória e seus 2 netos, junto com a empregada da família. Em meio à rotina pacata e silenciosa da vida no campo, algo começou a mudar, e o que inicialmente pareciam pequenos eventos inexplicáveis logo evoluiu para algo muito mais aterrorizante. Algumas semanas antes da tragédia, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer na fazenda. Primeiro, foram encontradas pegadas na neve. Pegadas que vinham da floresta e seguiam em direção à casa. O detalhe mais assustador era que não havia pegadas voltando para a floresta. Era como se algo ou alguém tivesse se aproximado da fazenda, entrado nela e nunca mais saído. Logo depois, sons estranhos passaram a ser ouvidos vindos do sótão, passos pesados que ecoavam no silêncio da noite, movendo-se lentamente pela casa. Andrea chegou a subir ao sótão diversas vezes para investigar, mas nunca encontrou ninguém. Isso deixou a família desconcertada, mas eles tentaram seguir em frente, acreditando que poderiam estar apenas imaginando coisas. No entanto, os acontecimentos não pararam por aí. Objetos da casa desapareciam misteriosamente e reapareciam em locais inusitados, como se estivessem sendo movidos por uma presença invisível que queria brincar com a mente de todos ali. O medo começou a se espalhar pela casa como uma fumaça densa. Com o passar dos dias, a sensação de perigo crescia a cada noite. Andreas Gruber se recusava a deixar a fazenda, mesmo quando uma nova empregada contratada pediu demissão após poucos dias, alegando que a casa era mal assombrada. O medo da família era quase palpável, mas Andreas era teimoso. Ele acreditava que tudo isso não passava de coincidência ou superstição. Mas o inevitável estava prestes a acontecer. Uma tragédia que transformaria todos os temores da família em realidade. Em uma noite fria e silenciosa, todos os membros da família foram brutalmente assassinados. Primeiro, foram atraídos um a um para o celeiro, onde foram mortos com uma ferramenta agrícola. O cenário era de puro horror. Os corpos foram dispostos lado a lado, em meio ao feno do celeiro, como se fossem meros objetos. Depois, a empregada e o pequeno Joseph, um dos netos, foram assassinados dentro da casa. Imagine a cena: uma tempestade se aproximando, a escuridão profunda envolvendo a fazenda, o vento uivando pelas janelas mal fechadas e o cheiro do medo no ar. A casa que já havia sido um lar estava agora tomada pela presença da morte. E o mais perturbador de tudo é que o assassino não fugiu imediatamente. Ele permaneceu na fazenda por dias. Cuidou dos animais, cozinhou refeições na cozinha da família e usou o forno, enquanto os corpos de suas vítimas já frios estavam no celeiro e na casa. Era como se ele estivesse confortável naquele ambiente de morte, como se tivesse se tornado parte da rotina macabra da fazenda. Os vizinhos apenas descobriram o que havia acontecido dias depois, quando estranharam o silêncio absoluto e a falta de sinais da família. Para muitos, os sons que vinham do sótão não eram apenas passos humanos. Havia quem acreditasse que algo mais estava naquela casa, algo sinistro e invisível, que influenciava ou acompanhava o assassino. Talvez ele não estivesse sozinho naquela noite fatídica, ou talvez tivesse sido possuído por alguma entidade que o fez cometer os crimes. Esse toque sobrenatural deixa a história ainda mais assustadora, pois faz com que todos se perguntem se havia algo mais do que apenas uma pessoa por trás daquele massacre brutal. O caso Intercaifeck nunca foi resolvido. O assassino jamais foi encontrado, e as pistas, mesmo estranhas e abundantes, pareciam se dissolver como fumaça, deixando apenas perguntas sem respostas. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite, e até hoje o mistério permanece, como uma cicatriz na história daquela região. E se os sussurros que a família ouviu nunca tivessem ido embora? E se eles ainda ecoassem por lá,
esperando por sua próxima vítima em outra noite solitária de inverno? Se você ouvisse passos no sótão à noite, o que faria? Faria as malas e sairia imediatamente? Ou tentaria enfrentar o que está à espreita nas sombras? Às vezes, o que não vemos é exatamente aquilo que nos encontra. E, na fazenda Intercaifec, o invisível se revelou da pior maneira possível, trazendo um fim trágico e deixando para trás um eco de horror que nunca se dissipou. Gostou dessa história aterrorizante? Então não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal Contos para Noites Sem Fim. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais histórias sombrias como essa. Até a próxima Noite Sem Fim.